Oi, 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 pessoal! Olha só, voltei! Pessoal, eu tenho alguns recados que vocês precisam saber antes de eu começar essa conversa. Bom, primeiro, o Medcast, ele fala sobre saúde. É um canal sobre saúde. Eu sou a apresentadora do Medcast, assim como eu sou apresentadora do Human Flix. Agora, o canal de cortes, que é o Érica Monteiro MD no YouTube, aí sim, são cortes que eu faço das entrevistas, do material que eu tenho em vídeo, do material de podcast, que eu ponho pequenos cortes ali no meu canal. Então, Érica Monteiro MD é meu. O Medcast, o Human Flix, eu só sou apresentadora, tá? Mas é claro que eu tenho bastante liberdade para convidar as pessoas que eu quiser, falar dos assuntos que eu bem entender. Eu sempre convido pessoas queridas, trago médicos, trago estudantes de medicina, profissionais da área da saúde. Hoje nós temos uma atleta para conversar, uma atleta maravilhosa de judô, sou fã dela, que é a Fabi. Olá. Olá, Fabi, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E também hoje o Mavite, que é meu diretor, não veio, me deixou sozinho, abandonada. E aí, quem se ofereceu para me ajudar? Meu filho Pedro. Palmas pro Pedro. Pedro veio me ajudar e ele vai também ajudar a fazer entrevista com a Fabi. Hoje, o Pedro está apoiando aqui a mamãe. A Fabi é atleta, fala muito bem. Eu não sei se a gente consegue conversar em 1 hora. Eu devia ter reservado umas 4 horas para a gente falar. Nossa, será? Mas eu prometo resumir bem. E acho que as coisas acontecem com fluir natural. E a gente consegue em 1 hora, sim. Falar bastante coisa boa. E me diz uma coisa, Fabi. O que fez... Quem é a Fabi? Quem é a Fabi esportista? Quem é a Fabi que é professora? Você dá aula para alunos Sim, sim. também, para crianças. Como é que você chegou até esse momento da sua vida? Quem é você? Bom, é uma pergunta profunda, né? Gosto de perguntas profundas. A Fabi é uma sobrevivente de muitas situações, né? Mais pra frente, acho que outras perguntas vai ficar um pouquinho mais claro. Mas eu sou uma vencedora da vida, eu costumo me encarar dessa forma. Me trabalhei muito para me encarar como uma vencedora de todo o cenário que eu vim. Eu acredito que hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu venho conquistando, me enxergando, acredito que a Fabi, ela representa muito, assim, aquela classe de pessoas que são taxadas pelas estatísticas de não dar certo. E o esporte fez de mim alguém que, aos meus olhos, dar certo. Então... Nossa, olha, Fabi, eu precisava ouvir isso. Principalmente porque hoje eu estava vindo com o Pedro para cá, que me ajudou. Sim. Ele falou, mãe, eu vou fazer 18 anos. Eu não sei o que eu vou querer trabalhar. E ele começou a falar, mãe, médico é muito difícil, tem que dar plantão. Daí ele falou, talvez farmácia, mas tem que saber o nome dos remédios. E ele falou, talvez bombeiro. Quando ele era pequenininho, ele queria ser CCT, cuidar do trânsito. E foi falando. Sim, as opções. E essas coisas sempre me tocaram muito, né? Porque realmente, assim, eu quero... O meu objetivo hoje em dia, meu grande objetivo é deixar um futuro para os meus filhos, o Pedro e a Carol. Esse é o que me movimenta. E nós viemos para cá, ele me ajudou tão direitinho, ele foi tão dedicado. E ele tem tanta vontade de falar, ele é super comunicativo. E ele virou assim, falou assim, ai, mãe, o que eu posso fazer? Você quer saber? Você pode ser podcaster. Ele, eu, mãe? Deu, senta lá, me ajuda a entrevistar a Fabi. Então, eu acho que isso você falou de estatística, isso me tocou muito fundo. Porque as pessoas são mais do que números. Sim. Então, o Pedro, ele cai numa estatística que fica muito difícil ele
não consegue dirigir, né, Pê? Porque ele não faz letra cursiva. Mas ele se comunica tão bem, ele é tão querido. Todo lugar que ele vai, todo mundo conhece o Pedro. Ele é uma alegria. Eu sou prova disso. Já presenciei o quanto o Pedro é querido, o quanto ele é disputado. E você falando disso, isso me tocou muito. Quer dizer, você era uma pessoa que estava na estatística, que estava algumas excluída sentenças, né, pelos padrões. pelos padrões. Você fez escola pública. Como foi a sua vida, Fabi? Quem era você com 7 anos de idade? Meu Deus do céu. Doutora, você tá indo muito fundo, hein? Vou contar aqui. Eu vim a gente se prepara, né, um pouquinho para vir. E eu falei, puxa, eu vou falar um pouco mais do profissional, como tá. Mas é muito bacana você estabelecer... Tem uma passagem especificamente, né? Enquanto eu estava orando, em alguns momentos, minhas conexões com Deus, eu li lá em Salmo 90. Esse salmo quem escreveu foi Moisés. E ele diz assim no Salmo 90: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Quando Moisés declara essa passagem, né, e virou um salmo, e hoje a gente pode contemplar a palavra com tanto conhecimento, quando Moisés estava num cenário onde ele estava conduzindo o povo, né, do Egito para a Terra Prometida, e dado momento ele fala: Senhor, me ensina a contar os meus dias. E contar não é 1, 2, 3, os dias de forma numérica, mas é contar os meus dias a partir das conquistas, do meu ponto de partida, para onde eu estou indo, quem eu estou guiando, quem eu estou influenciando. E aí foi uma autoanálise declarar dele. E eu sempre me preocupei muito com essa questão. De como contar os meus dias. A Fabiana comparada à Fabiana mesmo. O meu ontem comparado com o meu hoje. Porque a gente tá numa onda de comparação tão grande, né? E isso eu fui assolada também, né? Nem sempre fui dessa forma. Nem sempre falei dessa forma. Eu não nasci com uma medalha pendurada no meu pescoço. Isso foi galgado, isso foi conquistado com esforço. E quando eu falo, né? A minha fala inicial com o sentido de... Eu não me prostrei à estatística que foi colocada sobre mim, né? Aqueles rótulos que são colocados. Menina de periferia, caçula de 7 irmãos, com uma família super difícil. Ali teve alimentação escassa, tudo muito, muito complicado. Num lar de muitas restrições, com um pai autoritário, pai e mãe analfabetos. Então, é engraçado que quando eu contava minha história para as minhas amigas, elas diziam: nossa, Fabi, mas essa história que o meu avô, o meu pai contou, que o meu avô e o meu bisavô vivenciou. Então, eu me sentia meio que fora da minha geração. Me sentindo... vivenciando coisas que eram sentenças muito pesadas para uma menina ali, tão jovem. E, voltando à sua pergunta, quem era a Fabi com 7 aninhos? Eu já lutava judô. Eu comecei judô com 6 anos de idade. Olha, que legal. Foi uma brincadeira que virou profissão. Olha só, como hoje é uma brincadeira pro Pedro que pode se transformar em profissão. Então, eu encorajo, sim, o Pedro sempre se comparar com o ontem dele, nunca com ninguém, né? As estatísticas estão aí, as pessoas precisam de rótulos hoje em dia, tudo precisa de... o que é, tal. Não, só... que nem a questão, né? Eu estou em processo. Mas estar em processo é ganhar ou perder? A cabeça do atleta, né? Isso me paralisou durante muito tempo. Fazendo esse gancho com o que você comentou do Pedro. O que é ganhar ou perder? Não, eu só estou em processo. Então, as pessoas precisam desse rótulo. Esse rótulo, às vezes, nos paralisam, né? O caminho pro pódio, por muitas vezes, me paralisou. Porque eu estou ganhando ou estou perdendo? Não, você só está em processo. E aceitar esse processo, entender esse processo de amadurecimento, de você se comparar com o seu ontem, não com o amiguinho do lado, da direita ou da esquerda, é, de fato, a maturidade que nós precisamos para alcançar esse caminho mais leve, mais fluido, mais dependente, sabe, do nosso Criador e menos das nossas próprias capacidades. Então, quem é a Fabi com 7 anos é uma menina... que cresceu com muitos referenciais, assim, eu acho que é muito bacana hoje, laços restaurados, né? Eu tenho essa liberdade de falar. Laços familiares muito estremecidos, um lar familiar muito complicado, um lar muito hostil, onde havia muita agressão. Então, assim, eu costumo dizer que eu não escolhi a luta me escolheu, porque era nossa sobrevivência em casa. Eram 5 meninos, né, e 2 meninas, então você imagina como que era as brincadeirinhas de lutinha já no tapete. E isso passou pro tatame oficializado, eu comecei a ficar muito forte, a ganhar a luta. E foi quando eu falo que uma brincadeira que virou profissão, porque eu nem tinha kimono na época, com 7, 8 aninhos.
caminhos. E eu já jogava os meninos mais graduados. E o meu professor... mesmo? E aí meu professor falava, você tem uma coisinha diferente. E aí fui para minha primeira competição com 9, com 10, com 11 anos fui campeã paulista. Daí comecei a galgar esse caminho. Hoje, né, tenho a honra, né, o privilégio de ter vivenciado muitas coisas, conhecido 7 países aí ao redor do mundo pelo judô. Viajei o Brasil inteiro, fui 12 vezes campeã paulista, 10 vezes campeã brasileira, 3ª colocada no Pan-Americano, sagrei campeã mundial da Maccabiada, né, que é um público judeu. Ali em Israel tive a oportunidade de pisar na Terra Santa e me sagrar ali campeã mundial da comunidade. Que orgulho! Então a Fabiana de 7 anos era uma menina que não tinha noção de onde o judô poderia me levar. Não tinha muito apoio da minha família, meus pais não acompanhavam muito. Mas hoje eu tenho cicatrizes, porque as feridas foram cicatrizadas, e eu falo isso, né, sem escorrer uma lágrima do meu olho, porque eu creio que tudo tem um propósito. Hoje eu consigo levantar outras pessoas com a minha história, e hoje eu posso chegar aqui, falar pra você, e ser voz pra quem, de repente, não tem voz, e mostrar as minhas cicatrizes curadas. Tá ali, as feridas, elas estão curadas, estão fechadas. Então, eu me orgulho muito da Fabiana que permaneceu, que persistiu, e quem sabe, né? O e se é uma distância muito grande de fato daquilo que é. Eu nascesse num lar onde tivesse todo o apoio, toda a circunstância ali. E Deus, ele é infinitamente sábio para os seus propósitos. Então, hoje eu consigo olhar minha história com graça e com esse olhar de sabedoria e entender que os planos dele é muito maior do que os meus. E como que você aprendeu a ser profissional do judô? Você começou a ganhar lutas e recebeu convites para dar aula? Ou não? Você entra numa escola, se gradua e depois, posteriormente, faz as competições? Como é que é isso? Tá. Eu costumo dizer que um passo desenha o outro dentro do esporte. Acho que cada comunidade, cada esfera tem uma forma de funcionar. As tribos, né? A tribo da medicina, a tribo do esporte, a tribo da arte. A gente tem um universo ali dentro. É como se fosse um mundinho à parte, né? Você, como doutora, deve vivenciar muito bem coisas que são específicos da área de medicina. E como galgar, né? Dentro da área do esporte, que hoje é minha área. Como eu disse, foi uma brincadeira que virou profissão. Alguns conseguem gerir muito bem a sua carreira, fazer das suas medalhas ali degraus para subirem profissionalmente em determinadas áreas, se tornam políticos, outros se tornam ali dentro da área esportiva técnicos de grandes clubes, outros se tornam ali coaches. E há uma ramificação muito grande, né? Eu quis continuar na área do esporte. Eu me formei em educação física, ainda sendo atleta, competindo, normal. Então, a gente acaba formando em mais tempo do que uma pessoa que está ali regularmente. Ah, com certeza. Né? Por conta das viagens. Das competições fora. De não conseguir levantar da cama, que está arrastado. Então, assim, tem essa questão. Então, me formei com uma faculdade que era de 4 em 6 anos. Então, tem seu preço a pagar. E, voltando, como que eu cheguei hoje, né, no patamar onde eu estou e começando ali com o judô? Os seus títulos, eles vão desenhando ali uma certa... Porque a gente sabe que os resultados, eles ditam muita coisa, né? Mas eu acredito que a forma que você lida com as pessoas, como você se conecta, o famoso network, né? As pessoas falam hoje esse jargão, network vale mais do que dinheiro. Então... essas conexões foram me levando, de alguma forma... Eu sempre gostei de me comunicar, de falar, expor o que eu tava sentindo. Isso, de alguma forma, as pessoas começaram a gostar de mim. Pô, essa menina é engraçada, essa menina é legal. E aí, dentro desse meio mesmo... Fabi, você pode dar aula hoje pro meu filho? Fabi, você pode... E aí, eu comecei a entrar dentro do Clube Pinheiros. Terminei minha carreira no Clube Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros. Um clube maravilhoso, uma infraestrutura surreal. Ali eu me conectei com pessoas de um histórico de vida muito diferente, de uma lente de mundo muito diferente da minha. E eu comecei a gostar de me sentar nas mesas onde eu me sentia sem o sentido pejorativo da coisa. Eu gostava de me sentir a mais burra da mesa, mas eu queria aprender, uma sede de aprender. E eu comecei a sentar nessas mesas onde pessoas já tinham conquistado coisas que eu desejava muito conquistar. E eu acho que essa ânsia minha me levou a uns degrauzinhos a mais do que as minhas medalhas não me levaram. Porque tem pessoas com títulos muito mais exponenciais do que os meus, com mais visibilidade do que as minhas. E, de repente, né, visa uma outra coisa, conquistar uma outra coisa. Mas eu acho que as minhas conexões, além dos meus títulos, somado aos meus títulos, na verdade, me levaram
a fazer um network muito bacana ali no Clube Pinheiros. E me conectei muito com as pessoas, com os sócios, com os pais, com as crianças. E comecei a agregar isso enquanto atleta. Porque no 3º ano que estava para terminar minha carreira de atleta, eu comecei a conciliar como professora. Então eu falei, puxa, a conta não tá fechando, vou dar aulinha de judô e vamos ver como que vai dar e tudo mais. E comecei a dar aula de judô e eu nem imaginava o universo, o quanto isso ia me trazer um propósito de vida muito grande. Então, não são todos atletas de judô ou atletas de várias modalidades que acabam se tornando técnicos dessa modalidade. Eu fui para a área infantil, eu nunca imaginei que eu ia me dar bem com criança. A princípio, fui por outros interesses e ali eu encontrei o universo da criança. Encontrei a Fabi naqueles garotinhos ali, né? E me senti muito... É muito doido, assim. Eu não consigo olhar as coisas sem essa ótica emocional e espiritual, assim. Porque coisas que eu era tão presa, eu era tão dura, tão rígida. E a criança te traz esse universo da troca, o universo do... Passa 5 minutos, tá tudo bem. Ela se machuca, bateu no amiguinho ali, tá tudo certo. Isso foi me trazendo tanta coisa, assim. Eu preciso aprender muito com as crianças. O abraço gratuito, sabe? De repente, você se torna referência e você nem se olha daquele jeito. Então, a criança me trouxe... Trabalhar com criança nesses 3 últimos anos, enquanto atleta, conciliando... me trouxe um acesso a uma cura muito profunda em mim, assim. E eu falei, cara, eu vou investir nisso. Daí me formei em Educação Física, acabei ficando no clube como professora. Finalizei minha carreira como atleta em 2017. Meados de 2018, ali fiz umas competições extras oficiais para ir desgarrando aos poucos, né? E aí eu fui de cabeça nesse universo infantil. E trabalhei no clube ali ainda 4 anos, fiquei só como professora. E eu cresci muito ali. Eu suguei toda a seiva daquele lugar, eu consegui ali... tinham ótimos profissionais, onde tinha uma troca muito, muito massa, assim. E eu comecei a me sentir que aquele espaço estava ficando pequeno para mim. Não com um olhar, óbvio, de ingratidão, de... já usei tudo e vou saltar para outros lugares. Mas de entender que eu precisava crescer. Ali foi um berço pra mim e eu tava na hora de eu colocar o pé pra fora daquela... A gente chama o Clube Pinheiros de... É uma ilha, né? É perfeito, é paradisíaco, é lindo, tudo acontece. E aí eu falei, eu preciso me arriscar. Eu preciso me lançar, eu quero sentir adrenalina de novo. Aquela coisa do atleta, a ânsia do atleta. Então, os drives do atleta... Hoje, a Fabi profissional, eu sou muito grata a todos essas constituições que o esporte me deu, né? Ele foi me dando uma constituição emocional, a forma de enxergar as coisas, de me arriscar, de pôr a tudo a perder. De repente, você... Caraca, o passo foi muito maior do que eu imaginei. Ou eu perdi aqui, me frustrei, mas eu me refaço rápido. Porque o atleta é se refazer, é de competição em competição. Então, acho que esse traço de perfil que o esporte foi me dando também me fez com que eu fui galgando outros lugares. O telefone tocou certo dia, de pais que eu me conectei, que eu mudei ali de alguma forma a história de famílias ali. Eu gostava muito de conversar com os pais sobre a criança. Fui estudar psicologia parental, porque eu queria ver muito além daquilo. De repente, a criança estava repaginada na minha aula ali. Eu fui saber, puxa, separou né, meus pais se separaram e tudo mais. E eu queria ajudar a criança com o judô. Então, o judô começou a ser um viés socioemocional. E eu comecei a entender que o esporte ele era muito mais do que a criança aprender uma cambalhota, uma quedinha para trás e um golpe. E só os fundamentos. Eu falei, o judô pode ser uma plataforma, um disparador para eu trabalhar o viés socioemocional dessas crianças. Ajudar eles a serem cidadãos. E eu comecei a lembrar que o judô me ajudou, né? O judô me ajudou daquela menininha fragilizada, com a história de vitimização muito grande que eu carregava, de dores muito profundas. E o judô foi um celeiro para mim emocional, onde hoje eu costumo dizer que a pessoa que eu sou é muito maior do que o preço das minhas medalhas. Não descaracterizando minhas medalhas, mas aquilo que eu conquistei como pessoa, hoje é meu maior pódio. É um conjunto. E você percebe desde criancinha, você como professora, e na época que você também estava ali competindo, você percebe quem tem aquele jeito que se destaca, você fala, nossa, esse tem jeito, vai ser um judoca. E daquele que você fala, não, esse aí é só realmente lúdico. Recreativo.
recreativo, né? Recreativo. Você consegue perceber? E o que é assim, o perfil do atleta de judô? Sim. Você fez muitas perguntas, que eu tenho muitas opiniões em uma só. Você é boa de pergunta, né, doutora? Poxa, obrigada! Vamos lá. Primeiro que a fatia hoje, né, do alto rendimento é cerca de 85%, digamos assim. Para não falar grande, né, grande parcela de 100%, de atletas do nosso país são atletas de projeto social, que vieram de classe social, de cenários muito hostis. Porque o esporte, infelizmente, hoje, no Brasil, ele é levado a sério quando ele começa a dar título. Mas até ele começar a dar um certo título, ele já passou por muitas situações, se alimentou muito mal. Então, depois faz aquela conta, né? Para sanar o tanto de tempo que não foi olhado ali de perto. Então, hoje, como professora, eu trabalho para um público um pouco mais elitizado, dentro de escolas elitizadas. Eu trabalhei no Clube Pinheiros, onde são famílias elitizadas. E o nosso grande desafio é: o seu filho leva jeito, a gente quer levar ele para uma competição. Ele tem 4 etapas para passar. Vocês estão dispostos? Puxa, Fabi, a gente vai para nossa casa de campo semana que vem. Puxa, Fabi, ele vai com os amiguinhos para Disney. E aí você, como professor, dá aquela angústia. Daí, alguns alunos que conseguiam ir para essas competições, a gente conseguia levar para as competições. Chegava aquele ônibus no qual eu me enquadrava anos atrás, que eu me via com os tapoerzinhos, com os lanchinhos feitos, que era para passar o dia no ginásio. Tinha um kimono para 5 meninos, então o professor falava: olha, ganha sua luta rápido, porque outro amiguinho também ele precisa do kimono. Então, olha o fator motivador de uma criança que desce de um busão, de uma comunidade de projeto social. E o garoto que chegou no ar-condicionado, comeu ali o seu purê com salmão, aquela coisa toda. Não desmerecendo, assim, porque eu achei muito massa ter a oportunidade de ver todos. Exatamente, de ver os dois universos. E chegar pro pai com uma fala muito com propriedade. De falar: pai, eu sou fruto dessas crianças que seu pai lutou, que o seu filho lutou hoje. Vamos conversar? Faz sentido pra você? Isso. E o pai: uau, há uma dimensão muito grande. Meu filho leva jeito, mas eu estou disposta a levá-lo até esse ponto. O que a gente pode fazer com ele? Maravilha, eu tenho a faca e o queijo na mão para entender. Então, sim, a gente detecta muitos potenciais. E sim, os pais ditam bastante com relação a onde esse garoto... equalizar as expectativas do técnico até onde ele vai levar esse garoto. Então, hoje dando aula, né, em escolas, eu dou aula para criança de uma vez por semana. Então, num perfil, eu já equalizei as minhas expectativas com a metodologia na qual eu dou aula hoje. Eu estou coordenando essa metodologia em São Paulo. Então, é um perfil recreativo. As escolas que têm um perfil um pouco mais competitivo, a gente alinha com o professor, com a metodologia. Puxa, vamos puxar esses meninos para um regional? Vamos puxar esses garotos que estão se destacando para um festival? Vamos puxar... Então, a gente sempre trabalha com essa equalização de expectativas. Então, sim, detecto muitos alunos. Tem numa turminha que ele tem dificuldade de entrar, que chora pra mamãe ainda, e tem aquele que tá dando voadora no lustre. Quer mais, eu quero mais. Então, esse é o desafio do profissional. Por muitas vezes, não deixar desestimulante pro cara que já entendeu a proposta, que tá no segundo, terceiro, quarto golpe, e o que tá chorando ainda pra entrar no tatame. E as faixas, o que significam cada uma delas? O meu filho, quando era criança, na escola, ele fez judô. Não sei se você lembra. Não. Ele não lembra. Não marcou ele, olha. Ele fez judô até os 8 aninhos. Uma graça. Tenho foto dele, kimono. Eu quero ver depois. Ele... um kimono azul. E ele ganhou uma faixa, que era uma faixa... branca e vinho. Eu fiquei sem entender nada. Sim. Ele tinha uma faixa branca. Depois de um certo período, ele fazendo as atividades, depois de um ano, ganhou uma faixa que é branca e vinho. E eu não sei, até hoje não sei o que significa. Eu sei que ele conquistou alguma coisa. Sim, isso. O que significa cada cor? São as graduações, né?
A gente, como professor de arte marcial, a gente fala que a faixa é a nossa grande mola propulsora. Onde a gente tem nas nossas mãos ali de instigar mais o aluno a se doar mais. Olha, tá chegando a troca de faixa. Então, isso mexe muito. Um perfil mais ocidental como o nosso, que trabalha com as validações, é importante essa questão do 3 tapinhas nas costas. Então, para você ter ideia, o judô foi criado no Japão. E no Japão, a grande maioria das academias, ou o carinha é faixa branca, ou ele é faixa preta. Ah, é? Não existe meio... Ele não precisa de motivação, nós precisamos de motivação. Olha só! Então, é interessantíssimo isso. Então, as faixas, os graus, os grauzinhos na faixa, a mudança da cor da faixa, ela significa, de fato, os degraus que você está subindo. E é uma métrica mais ocidental nossa do que, de fato... o judô raiz que foi criado no Japão, com seus princípios iniciais. Então, quando o Pedro chegou lá com a faixinha bordô, né, e com o grauzinho ali, significou que ele estava passando por uma nova etapa. Se ele era do judô ali 4 e 5, 6 e 7, ele ia aprender umas novas técnicas a partir daquela graduação. E o professor sabia, olha, se ele tá com a bordô, puxa, ele já passou pela etapa X, Y e Z. Olha, ele já passou pela cambalhota, agora ele vai passar pela queda para trás. Olha, entende? Que legal. Então, a vivência e a cobrança é diferente a partir das graduações. E aí, é essa a explicação das faixas, assim. Tá, então, no Japão, só faixa branca e direto a preta. E direto a preta. Aqui é que nós temos várias graduações. 1000 graduações, para exatamente. incentivar, justamente, e também para dar uma expectativa. Olha, você já é capaz de fazer isso, você precisa evoluir, fazer aquilo. É uma coisa bem ocidental mesmo. Sim, é uma extremamente. métrica Exatamente. muito interessante. É que nem comer comida isso. japonesa do Brasil e comida japonesa do Japão. Ah, sim, A totalmente. gente tem o tempero, a gente tem a conquista, né? A decoração. E exatamente isso foi levado pro tatame também. Que entende? interessante. É interessante, né? Olha só. E, olha, eu vejo às vezes, por exemplo, quando o Pedro fazia judô, muito menino oriental. Você vê essa procura maior pelos pais de crianças orientais por esse tipo de esporte, essa modalidade, ou não? Enfim, judô no Japão é matéria de escola. Ah, é? Judô no Japão é matéria de escola, é levado muito a sério. legal. O judô foi criado pelo Jigoro Kano aos 20, ele tinha 20 anos, em 1820. É isso mesmo. E o esporte milenar, né? Uhum. E o judô foi criado com o propósito de agregar a todos. Jigoro Kano, ele era um garoto de 20 anos que pesava 60 quilos. E aí, ele queria lutar, mas era aquelas lutas violentas, na época dos samurais, que usavam espadas. E aí, as pessoas se machucavam muito. Mulheres não praticavam, crianças muito menos. Então, e ele gostava muito de lutar. Ele tinha uma mãe pedagoga. Uma professora sempre presente, né? Uhum. E ele tinha uma mãe pedagoga que acredito que compartilhava com eles ali muito sobre a questão da sequência pedagógica, das vivências dela. E aí ele falou, puxa, eu quero criar um esporte onde todo mundo possa participar. E disseminou tanto o judô, mas tanto, que acabou virando uma modalidade olímpica muito rápido, né? Relativamente rápido. Sim. E ele tem uma estrutura filosófica muito bem esclarecida. Comparando com sem, né, enfim, expor nada, nenhuma modalidade, mas o jiu-jitsu, por exemplo, não conseguiu virar uma modalidade olímpica, né? Foi marginalizado por um tempo, pelos bad boys, pelas gangues, né? E o jiu-jitsu foi levado com essas vertentes, quem ia praticando, ele acabou bifurcando de objetivos, tinha o jiu-jitsu X e o jiu-jitsu Y. E o judô sempre seguiu por uma linha filosófica muito bem clara e estruturada, que carregam 3 princípios, né? O Zendoku Zenyo, o Ju, e que significa o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, a flexibilidade, que é o Ju, né? Se adaptar-se às situações, a empatia, o eu entender quem é o mais velho, quem é o mais novo, é um esporte muito hierárquico. Então, o Ju fala muito sobre essa questão da hierarquia, de eu saber me flexibilizar, entender. Respeita muito o mestre, Respeitar né? o mestre. Então, o judô tem essa questão
muito hierárquica, sabe? E o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, que significa muito mais do que só a luta propriamente dito. É um padrão também de você estabelecer uma estrutura emocional onde eu gasto energia mais agora no início para depois já ter um caráter apurado. Esse cara entender o que é a luta, não ter problema lá fora de bater nos amiguinhos. Então, o máximo de eficiência com o mínimo de esforço tenha mínimo esforço lá na frente e tenha máximo de esforço aqui agora na formação enquanto ele é pequeno. Né? Então, a gente tem muito essas duas visões para esse princípio, né? E tem o princípio que é os benefícios mútuos. Se eu tô fazendo um golpe no Pedro, tem que estar bom para mim e tem que estar bom pro Pedro. Então, se eu invadir a moral do Pedro, já não tá bom para todo mundo. É mesmo? Que a gente fala que são os 3 princípios do judô. O Ju, que é a flexibilidade. O Zenroku Zenyo, que é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. E o benefício mútuo, que a gente fala que tem que estar bom para mim, tem que estar bom para você. Nossa, que interessante. É muito interessante. Então, eu fui doutrinada dentro de alguém, de um professor que levava a sério a filosofia do judô. Então, hoje, como coordenadora de um projeto de judô, a gente analisa muito o perfil do professor, porque tem o professor, e a gente sabe que tem, como todas as áreas profissionais. Sim. Então, levar a sério essa questão da filosofia do judô, da formação do caráter, de ser um bom cidadão, porque esse cara, de repente, não vai ser um faixa preta competidor, mas vai ser um faixa preta na vida, vai ser um médico faixa preta, vai ser um empreendedor faixa preta. É até engraçado, alguns pais falavam pra mim, Fabi, quando eu vou a algum lugar, né, até a mamãe pra mim comentou, queridíssima, a gente criou uma relação muito bacana, assim, de clube pra fora. E ela falou um dia, puxa, eu levei o João no hospital e quando eu cheguei lá, o médico era judoca faixa preta. Eu fiquei tão aliviada, legal. porque assim, olha como ela trouxe memórias boas do judô. Se ele é um faixa preta, logo ele vivenciou a filosofia, a ética, a moral e tudo mais. E aí ela falou isso assim. E eu falei, puxa, olha que semente bacana que eu tenho a oportunidade com esse esporte de trazer. Muito então, que foi legal. semeado lá atrás. Se eu levar a sério hoje, eu posso levar, né? Colher em terrenos que eu nem semeei. Verdade. Né? Por estar levando o judô a sério. E o judô, você falou que é matéria escolar no Japão. E como é na China, na Coreia, nos outros países? Orientais. Isso. Pra você ter ideia, naquela guerra que houve entre a China e o Japão, tem alguns escritos de Jigoro Kano, né? Ele deixa alguns livros. E algumas pessoas começaram a fazer muito a biografia dele, a relevância dele na época. Porque, imagina, naquela época, né? Tão, assim, pesada para as mulheres, para as crianças. Era uma guerra territorial muito forte, onde a luta custava a sua vida, para você ter ideia. Então, o samurai, ele se vestia para a sua última luta sempre, com o melhor cabelo, com a melhor roupa, com a melhor espada, porque ali poderia ser sua despedida. E ele entra num cenário onde, puxa, eu quero fazer uma arte onde todos consigam participar. Então, você imagina como foi disruptivo essa mente para aquela época. Então, em alguns escritos dizem que na época da guerra entre o Japão e a China, o Japão ganhou essa guerra, levaram o sensei Jigoro Kano para doutrinar para os chineses praticarem judô, porque existia uma estrutura moral dentro do judô, filosófica, onde pudessem ali introjetar neles essa estrutura dos 3 princípios, né, básicos do judô. E então é praticado sim o judô hoje, é modalidade olímpica. A China é muito forte no Japão. Desculpa, na China também, em países ali ao redor. Coreia é muito forte também. Então, as potências do judô hoje França. Quais são as potências? Quando tem os Jogos Boa. Olímpicos, quem é que disputa ali medalha? Japão com a grande estrela, sem dúvidas. França muito forte. É mesmo, a França? Sim, França fortíssimo. Existe uma estrutura ali de levar o esporte muito a sério, já na fase escolar. Assim como os Estados Unidos, né? De detectar os perfis e há um investimento muito grande. Então, a França, assim, de forma exponencial, cresceu muito nos últimos anos. Vem o Brasil também é um país forte, mas hoje não está mais, assim, com... sempre Brasil traz medalha teve olímpica. uma época que era... A época de ouro, sim. Época de ouro. Nós tínhamos até um colega médico
que... Dr. Delacla? É. Você conhece o Dr. Delacla? Não conheço. Eu conheço ele da mídia, não conheço pessoalmente. Ele é uma referência pra gente, porque ele estudava na época que ele era atleta, nível olímpico. Ele foi muito forte. Ele conseguiu conciliar sua carreira de atleta de alta performance muito bem. Estudando medicina na USP. Muito difícil. Ele eu admiro sagrou-se muito. campeão de competições, que as pessoas falavam, puxa, ele estuda a jornada de estudo dele, de treino. O cara, vamos esfarelar ele aqui. E ele estava lá, ganhando e bancando muito bem as suas decisões. Então, ele, de fato, eu foi admiro. Eu não conheço pessoalmente, mas eu admiro muito, porque fazer medicina é muito difícil, já não sobra horário para você fazer nada. E imagina você ser um atleta desse nível. Sim. Ele foi usado muito como exemplo em vários... Tem pessoas que acreditam que ele nem tenha conhecimento onde a história dele chegou. Sim. Como referência. Ah, você não consegue? Deixa eu te contar uma historinha aqui, vem cá. Sabe? Então, ficou essa coisa. E realmente, o judô... Voltando um pouquinho para aquela nossa primeira pergunta, que eu falei um pouco mais do meu histórico familiar, de vida lá atrás. Você imagina uma criança sem muita base familiar, sem uma estrutura, recebendo toda essa preciosidade, né, que foi receber essa doutrina, esses ensinamentos do judô, de ouvir histórias do Jigoro Kano, de ter esse contato com histórias que eu falava, puxa, eu posso ser transformada. E aí o meu professor era muito engraçado, que ele falava, Fabi, você não tem jeito, eu era muito indisciplinada no começo. Bastante. Você era indisciplinada. Terrível, doutora, terrível. Capetinha, encapetada. Péssima. E aí, tinha um comportamento horroroso, assim. Eu vivia uma vida dupla, né? Pro meu pai, eu era santa aqui, ó. Que ele podia quebrar um dente meu a qualquer momento, né? Então, aqui, ó. Chegava nos ambientes sociais, do treino. Eu treinava num projeto social, né? Então, você pega crianças, assim... Algumas bem marginalizadas, bem sem base. Umas que chegaram, nem comeu e tá ali no treino. Quer causar... Quer jogar seus anseios, as suas necessidades ali no ambiente que não é seguro, né? E aí você imagina o professor de projeto social. Eu sou fã desses caras que conseguem levar... Eu também admiro muito. Levar isso com maestria. Sim. A criança apaixonada nele, sabe? Então... É de muito valor. Eu sou fruto de homens que se saíram das suas casas falando, não, mais um dia. Eu sou fruto de pessoas que levaram esse propósito de vida muito a sério, sabe? Então, daí meu professor falou, isso me marcou muito. Isso marcou a Fabi em diante, assim, como eu levei o esporte. Ele falou, Fabi, eu muito bagunceiro, ele olhou pra mim e falou, olha, ele pegou no meu ombro, eu vou lembrar disso até hoje. Ele, olha, uma coisa é entrar no judô. Isso você já... E assim, com cara de deboche. E isso você já fez. Agora, outra coisa é o judô entrar em você. Olha, eu lembro que eu fui no pra profundo. trás, assim, ó. Tivesse um slow motion naquele momento, é como se fosse um soco, sabe? Em câmera lenta, assim, profundo. ó. Ah! E foi isso, doutora. A partir dessa fala tão séria de uma pessoa que eu levava tão a sério, que estava apostando em mim. Falou, puxa, o judô não entrou. Ele quis dizer, né, ali, com a minha licença poética. Puxa, Fabi, o judô não entrou ainda em você. Que pena, porque você tem um futuro brilhante. Você é forte, você pode. Mas você prefere estar aí comendo migalha, ao invés de sentar à mesa. Né? E às vezes é a mesma proposta que Deus faz pra gente, né? Se aprofunda, tenha relacionamento, dependa mais de mim. E a gente tá lá, na nossa força, na nossa própria vontade, nos nossos ímpetos. E eu costumo dizer que a minha trajetória com Deus espiritual, a profundidade que hoje eu levo a minha vida espiritual, tem muito a ver também de como começou minha vida no esporte. Uma coisa é você entrar no judô, outra coisa é o judô entrar em você. E o atleta, ele fica, às vezes, no limite de ter uma alimentação muito saudável, comer muito direito. E, hoje em dia, existem até abusos de medicações, hormônios. Como é que é isso no judô? As pessoas utilizam muitos hormônios, anabolizantes ou não? Imagina, como é uma modalidade olímpica, tem muita visibilidade na mídia, né? Muito midiático o judô hoje, se tornou muito midiático. Então, existe uma equipe multidisciplinar, todos os clubes fortes têm uma equipe multidisciplinar com
com o alavancar da área dos nutricionistas, tendo hoje uma alçada muito grande dentro do esporte, principalmente olímpico. Então, existe o exame antidoping, né, de atletas. Os critérios são deles, às vezes são periodicamente... às vezes é ao final da competição, até o quarto, quinto colocado se submete ao exame. Às vezes, quando tem alguma questão que a gente não sabe qual é, ele vai até o atleta onde ele quiser, onde ele esteja na parte do mundo, aparece a equipezinha com a maletinha lá prateada pra fazer. Faz o xixi agora. E aí... a gente não sabe muito bem qual é esse critério. Mas o uso de anabolizante, sim, é impossível. Acho que um atleta que quer galgar no alto rendimento e fazer o uso disso, a não ser que tenha... De repente, eu não tenho provas nem nada, mas assim, acredito que quem faça tem um acompanhamento de um fisiologista, que entenda o período certinho. Tem atletas que precisam, alguns atletas a gente tem na nossa seleção brasileira, que tinha uma má formação ali, que precisaram de reposição hormonal, mas por questão de saúde, de má formação, que... Talvez adrenal, cortisol desbalanceado, precisa dar uma... Sim, e alguns atletas que tiveram problemas no crescimento, desenvolvimento. O GH, hormônio de crescimento. Exatamente, especificamente esse. E aí fizeram um acompanhamento. Então, isso é completamente, assim, inadmissível no meio do esporte. Tá. Tanto que a suplementação hoje, tudo é... Eu moro hoje com a minha prima, estou dividindo apartamento com ela. E ela é atleta olímpica, está indo para sua terceira Olimpíada, disputando vaga para sua terceira Olimpíada. Participou de Londres, 2012. Ela faz o quê? Judô também, sim. Judô. E aí tudo tira foto, manda pro Nutri, tudo é... Então ela é extremamente disciplinada e regrada. E vai passar uma temporada em casa até se alinhar aqui em São Paulo, porque ela é de BH. Que legal! E então eu acompanho de perto, vejo o quanto é restrito. Então quem quer chegar, de fato, esse não é o melhor caminho. E aqui no Brasil, realmente o foco é São Paulo? Se a pessoa quer ser um profissional, treinar muito sério, levar uma carreira profissional, não como lúdico. Eu acredito que lúdico, né? Vários locais, Sim. Tal. Mas ser um profissional. O foco é São Paulo? O foco não seria São Paulo. O foco seria os grandes clubes hoje que estão espalhados. Rio de Janeiro, no Sul, em São Paulo e Minas. Hoje são grandes clubes, assim, renomados, né? Com uma estrutura e com esse viés alta performance. Então, hoje o Clube Pinheiros é considerado o clube mais olímpico do país, né? Que legal. Pelo número de medalhas. É mesmo? Não que São Paulo seja o melhor lugar, mas assim, existe uma reação no Rio de Janeiro hoje, que está lá com vários polos, com um projeto incrível do Flávio Canto, junto com o professor Bernardo, o professor André. Então, tem no Sul, que é o Sojipa, onde forma muitos atletas olímpicos. Tanto que as 2 medalhas que nós trouxemos, essa última Olimpíada do Japão, foram 2 medalhas do judô do Brasil todo. E veio do Sul, que é do Sojipa. Legal, maravilhoso. Do Rio Grande do Sul. Tem o Minas, que é o Tênis Clube Minas, lá em BH. Temos aqui em São Paulo o Clube Pinheiros, tem o Clube Paineiras, né? O Sesc São Paulo também, SESI. Nossa, desculpa, SESI é São maravilhoso ouvir isso. Então, existe muito local para formação. E o biotipo, existe um biotipo? Porque você falou que ele até no início era um esporte inclusivo, a pessoa meio gordinha ou meio baixinha podia participar. Mas existe um biotipo pro judô? Tem todo esporte, a gente fala que tem uma seleção natural, né? Então, por exemplo, corredor de longa distância, mais magrinho, corredor de curta distância, maior. Há um recrutamento de fibras necessárias para esse tipo de corpo. Então, obviamente, não podemos fugir disso. Já ouviu falar na Rafaela Silva? Atleta campeã olímpica, que sagrou-se no Rio de Janeiro, 2016, atleta olímpica. Sim. Ela tem um biotipo exemplo, por exemplo. O judô tem da categoria do 48 feminino até sem limite de peso. A última categoria por peso é 7,8 e depois acima de 7,8 sem limite. E no masculino é de 60 quilos a categoria, vai até a categoria 100 quilos e a partir de 100 quilos sem limite. Então, tem o biotipo do judô geral e tem o biotipo das categorias, né? Então, que são bem diferentes, assim. Mas, como um todo, a gente fala que
que no judô, quem tem o tronco largo, né? A estrutura mais alongada, do tronco, dos braços longos, consegue ter uma envergadura muito boa. Olha, que A Rafaela legal. Silva é um exemplo, né? A gente vê as atletas tentando ali projetar ela e não acha espaço. Ela é muito inteligente, primeiro, para lutar. É uma menina que veio de favela também. E uma história de vida muito orgulho, linda, nossa, assim. maravilhosa. Exatamente. A Rafa era uma campeã da vida, assim, grandiosa, Rafa. Mas e a gente sempre fala do biotipo dela. Sim. Ela tem um biotipo muito propício para fazer o que ela faz hoje em luta. Mas isso não é exclusivo de quem tem um biotipo, porque tem pessoas que são mais fortes, são mais baixinhas e conseguem chegar e acabam ficando muito boas em algo que dificulta muito a vida de quem de repente tem um biotipo bom. Tá. E o objetivo, qual que é? É encostar as costas inteiras? É o ippon, né? Que é o golpe perfeito. O judô é a busca da perfeição. E é um caminho um pouco ingrato, às vezes, porque, assim, às vezes o Pedrinho é judoca e ele tem um golpe desenvolvido, 80% do golpe dele é maravilhoso. 80% do osotogari, um golpe que a gente aprende, é um dos primeiros golpes que a gente aprende no judô. O osotogari do Pedrinho é 80% bom. Sabe que um atleta de alta performance vai focar? Nos 20% que falta. Então, a gente foca sempre nessa perfeição para projetar o adversário e cair de forma perfeita, que é o ippon que a gente fala. Então, a luta tem 4 minutos. Então, pode estar com 2 segundos. O Pedro conseguiu encaixar um osotogari em mim, me jogou com os 2 ombros no chão, acabou a luta. Acaba, né? Então, a busca da perfeição na alta performance traz sempre esse comportamento de buscar ainda o que falta. Nossa, Fabi, é sensacional ouvir isso. É sensacional tudo. Primeiro porque você explicou direitinho o esporte. Você gostou? Expliquei bem? Sim, coisas que eu não sabia. Eu não sabia da graduação das faixas, que é só branca e preta no Japão. E nós temos aqui tudo ocidentalizado. Temperinho. Nossa, eu fiquei assim, porque realmente eu fiquei confusa quando o Pedro ganhou a faixa bordô e branca. Mas agora você explicou totalmente. Como a pessoa pode chegar, você vê que tem oportunidade. Sim. Pessoas, nós temos os projetos sociais. Eu sou muito fã dos projetos sociais. O Brasil, eu acho que tem preciosidades espalhadas no mundo, talentos que não a gente tem podem problemas ser muito perdidos. profundos e muito complexos, mas também temos que enaltecer essas pessoas que estão pagando preço diariamente para formar atleta, para tirar meninos de comunidade, transformá-los em grandes super-heróis, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelos professores. Poxa, o professor que te formou, o quanto que você está replicando esses princípios, né? E eu sei que você é bem rigorosa com os alunos, que você fala de uma maneira carinhosa, mas você é rigorosa. Você põe a criançada na linha. A gente está lidando com uma geração, né? Não podemos negar a transição de geração, né? Os valores que para minha época, você já de uma outra época, do Pedrinho também. Meu pai falava... Ele olhava, eu já Você fazia já postou xixi no sentido. na calça. Era danada coisa, era desse jeito mesmo. Agora não, a gente conversa, explica. Né? Exatamente. E por lidar com uma geração cada vez com esses... Eu costumo dizer, né, que... Antigamente, eu cresci numa casa também, não é a ponta da curva, é a curva do rio também, né? Não é tão comum. Que hoje em dia eu vejo os lares se preparando para receber a criança, ela muda como eu posso explicar isso? Estava na ponta da língua. É como se a família hoje se prepara para receber a criança e a logística da casa se transforma... A criança transforma a logística da casa. Verdade. E antigamente, até na minha geração... O filho se adaptava se virava. ao que estava acontecendo na casa. O que tinha. Era o que tinha para hoje. Isso. Os pais estavam lá, cara, é isso. Você entubava aquilo, você lidava com a frustração. Então, a gente está lidando hoje com uma geração com uma baixa resistência a frustrar-se. Sim, é verdade. Né? Isso a gente percebe. Sem querer puxar sardinha para ninguém. Sim. Eu trabalho com essa faixa etária hoje de 7, 8, até 4 aninhos, 5, 6, até 14 anos. Então, a gente vê os desafios aí hoje. A criança se perdendo porque foi frustrada. Então, assim, eu sou uma professora que frustro muito os meus alunos. Eu dou nota 2, dou nota 1.
De 0 a 10, quanto você deu o seu melhor hoje no treino? Eu quero ouvir de você. Quanto que você deu o melhor hoje? E a criança dizia, caramba, nunca me perguntaram. Porque eu vejo que você tá com um iPhone, você tem um relógio muito bom, você tá com uma mochila muito bacana, você estuda num colégio sensacional, no qual a Sensei Fabi faz parte. E me fala, qual é a sua parcela? O quanto você tem dado? Olha. O quanto você é grato? Porque obrigado não é só falar obrigado. Ser grato não é só falar obrigado. É verdade. Obrigado, obrigado. Você vai, é um robô que fica obrigado, obrigado, obrigada. É na sua demonstração, no quanto você está dando o seu melhor. Você está dando o seu melhor? Classifique para mim de 0 a 10. Não precisa falar agora não. Vai para sua casa, pensa e me traz que nota que você está dando de fato para sua gratidão. Porque gratidão não é só obrigada. É o seu comportamento mediante o que você está recebendo. Papai e mamãe tá ralando aí para te colocar num colégio muito legal. Eu tenho certeza disso. Para te dar um lanche muito, muito bom, nutritivo. Verdade. Você dorme numa cama legal? Eu tenho certeza que tu dorme, cara. Tu toma um banho quente? Eu tenho... Tênis, sensacional teu tênis. E aí eu vou provocando a criança Olha, nessa muito coisa de interessante. gratidão, não é só falar obrigada. Verdade, verdade. Nossa, Fabi, amei. Eu arrebento eles em um bom sentido No de bom falar, sentido. de quebrar um pouco essa coisa de você não é o centro, cara, calma aí. Eu sou uma professora, nós temos em 25 crianças aqui. Calma aí. Na sua casa, em casa eu sou o centro também. Eu falo pra eles, eu também quero o colinho da mamãe, quero tomar tetê. Mas aqui, a gente é um grupo. Então, é o que é bom pro grupo. E aí, a gente vai aplicando sanções, vai aplicando coisas que a criança vai entendendo ali, desconstruindo. Eu trabalho com viés socioemocional, então já pego um valor. Trago o faxineiro da escola pra vir. Olha, gente, quem sabe o nome dele? As crianças assim, ó, ninguém sabia o nome do faxineiro na escola. Eu falei, Wilson, você trabalha há quanto tempo aqui na escola? Ele, tô indo pro meu 5º ano. Você trabalha há 5 anos nessa unidade? Bacana. Joãozinho, você estuda aqui há quanto tempo? Sensei, desde quando eu era do prezinho. Bacana, você tem 8 anos aqui agora? 8 anos? Então tá no mínimo 6 anos aqui. E você não sabe o nome do William? Interessante. William, se apresente para ele, por favor. Agora, o objetivo da semana é vocês saberem o nome dos funcionários, do porteiro, do faxineiro. Alguém já entrou aqui na sala alguma vez e viu uma carteira suja? Um mau cheiro na sala? O banheiro em péssima condição de uso? Vocês já viram em algum momento as cadeiras desorganizadas? Pois bem, é o Wilson que faz. Uma salva de palmas pro Wilson, todo mundo. Ai, que lindo. E o Wilson se achando, né? Sim. Falei, Wilson, traz sua equipe aqui. Daí chamou as faxineiras. E aí a gente falou sobre o valor servir. Sim. Naquele momento, ele tava no valor... A gente trabalha com valores, né? A cada 3 meses ali, 6 meses. E eu tava trabalhando o valor para ele servir. E calhou muito bem chamar as pessoas que trabalham aí nesse setor da limpeza e tudo mais. Nossa, gente, já fiquei apaixonada. Toda vez que você conta a história, eu fico apaixonada. É muito legal como você leva esses princípios para as crianças. A base, é a formação. Olha, eu agradeço muito os professores dos meus filhos. Sim. Eu tive professores muito bons, muito dedicados. Olha, o nosso trabalho em casa, é claro que a pessoa tem a formação com que nós damos em casa, mas eles passam muitas horas no colégio. Eu costumo dizer que é o segundo lar deles, é a escola. Você ter um profissional que vai passar esses valores, deixa assim, acalma o coração da gente. Porque tudo que nós queríamos era acompanhar os nossos filhos, ser uma mosquinha, certo? Ficar grudada no ombro deles BBB e ir pra escola. Na escola, né? E se tivesse BBB na escola... Sabe que uma época, eles eram pequenininhos, tinha umas câmeras. É que não era hoje tão bom. Então, a câmera estava sempre fora do ar. Mas tinha essa possibilidade de você ver. Gente, olha, se a câmera tivesse funcionado, eu acho que eu ia passar o dia inteiro vendo. Mas não, né? Eles têm que ter a vida deles. Exatamente. A gente tem que confiar nos profissionais, checar bem a escola. Eu gosto muito das escolas dos meus filhos. Meus filhos sempre estudaram em escola ótima. Né, Pê? Você gosta da sua escola? Eu adoro. Legal, que tão bom ouvir isso. Com certeza. Né? O Pedro estudou em várias escolas. Quando ele foi para a escola inclusiva, que é a escola para criança especial, mudou a vida dele. Sim, que legal. Ele era triste, ele não tinha amiguinhos, ele não se coordenava com a turma. Quando ele foi para a escola especial,
Ele é um menino feliz. Eu nunca vejo o Pedro triste. Ele tá sempre alegre, feliz, o pertencimento, comunicativo. né, doutora? E agora ele tem amiguinhos, ele sabe mexer no celular melhor do que eu. Às vezes ele arruma o celular. Terrível, ele tem Pedrinho, hein? amiguinho no WhatsApp. Sensacional. E, olha, os professores da escola deles, todos, ele estudou escola especial, ele estudou na escola montessoriana quando ele era pequenininho, porque as escolas especiais para crianças autistas só a partir dos 7 anos, então ele estudou na montessoriana, que foi sensacional. Depois ele estudou na Nani, maravilhosa. Era uma escola que chamava Novo Ângulo, Novo Esquema, em Moema, sensacional, com professores incríveis. E sendo que uma das professoras dele tinha sido aluna da Nani, era uma criança especial que conseguiu chegar até a faculdade e dava aula básica, dava umas aulas básicas. Eu ficava fã. Depois o Pedro mudou para a Escola Essência, também uma equipe de ensino maravilhosa. Professores carinhosos, comprometidos com o resultado, sabe? Sim. A cada ganho da criança no aprendizado, vibrando. Sensacional. Muito. O mediador, ele tem uma parcela muito grande. Assim, eu costumo falar, né, como meus companheiros de trabalho. A gente está aqui para desarmar bombas. Isso. A criança, às vezes, chega com uma carga e você consegue... Isso requer energia. A gente tá numa era muito onde as pessoas estão cansadas, elas estão querendo se envolver cada vez menos, então faço o meu, não me envolvo com ninguém. E a educação não tem como você não se misturar e de repente você sabe nem de quem é a tinta azul, de quem é a tinta vermelha. Não tem mais, a gente já se misturou. É verdade. O ambiente da escola é essa mistura. Hoje ele tá na escola São Judas, maravilhosa. Que legal. Tem que até legal. cavalo na escola dele, gente, né, eu quero Pedrão? conhecer essa escola. Sensacional, você vai ficar apaixonada. Os professores... Posso ir um dia, Pedro? Dedicados. A escola já é bem-vinda. Opa! Que bonitinho. É sensacional. Sabe, doutor, uma coisa bacana, né? Fazer um gancho aqui quando a gente tá falando com essa questão do quão é importante o mediador estar pronto e preparado para receber os pais, para receber essas crianças, as questões que vêm junto. Porque as pessoas são um pacote, né? A gente não pode compreender as pessoas apenas como um depósito de coisas, né? Há uma complexidade em tudo isso. Então, às vezes, eu vou trocar as crianças de faixa, daí tem um menininho que você vê que não tá tão assíduo, tá faltando bastante. Mas ele tem o melhor amiguinho que vem sempre. E a mãe busca junto, às vezes, a mãe se reveza. Tem muito disso, né? Das mães se revezarem pra buscar as crianças. Daí, um caso muito comum que acontece, da mãe chegar... Por que meu filho não vai passar de faixa? Por que essa graduação? E ela chega armada já. Mas eu busquei o fulaninho, ele mudou para faixa tal. Eles estão no mesmo tempo, no mesmo período, e eles estão discutindo entre eles. E eu só recebendo, só respirando fundo. O professor que está mediando, que está entendendo, que tem dia a dia, que gasta energia, que está de fato entendendo ali, desarmando bomba todos os dias, ele vai ter preparo para responder essa pergunta. Olha, mãe, a gente pode sentar para conversar um pouco mais sobre ele, sobre o teu filho? E o sorriso no rosto, né? Sim. A gente pode sentar para conversar? Então, o Joãozinho tem que ser comparado com o próprio Joãozinho e não com o Zezinho do lado. Seguinte, no judô nós temos alguns parâmetros de avaliação. Se eu der a faixa hoje pro seu filho Joãozinho, eu não vou estar ajudando ele, porque a faixa é um mérito. Eu tô roubando dele o poder da conquista, dele se conquistar. Que massa. Porque eu sei que você pode dar muitas coisas para ele, mas a faixa, ele tem que conquistar sozinho. Então, se você vier brigar comigo para ele receber a faixa igual do Zezinho, sabe o que vai acontecer? Você está dando a faixa para ele e tirando dele o poder da conquista. E a mãe, né, dá aquela caída em si. Tem mães que choram, tem mães que abrem a situação, tem mães que pedem desculpa, que entendem, mas tudo, o preparo do mediador entendendo o dia a dia. Daí você sela um abraço, né? Fora do Covid, sela com um abraço essa situação. E aí a mãe vira sua fã e fala: caramba, meu filho tá em boas mãos. Sensei, carta branca, pode mandar bala, faz aí o que você achar legal. Então essa é a diferença do mediador que tá de fato olhando as características de cada um. Eu não tenho 25 números de criança, eu tenho 25 vidas respirando na minha frente. Sim. Com 25 lares. Verdade. 25 histórias.
Sim. né? Nossa, Fabi, sensacional. Eu não esperava menos de você. Ai. Esse bate-papo foi Tava alto o maravilhoso. sarrafo aqui, que só vi entrevistados aqui maravilhosos, né? Eu falei, Ah. deixa eu me preparar, coloquei um rosa. Não, tá linda. Tá linda de rosa. E o link com a saúde, né, de tudo isso. Sim. O esporte é saúde. É. Eu consegui galgar muitas coisas na minha vida hoje, graças ao esporte. Eu prego muito hoje. Se você não conseguir correr, trote. Se você não conseguir trotar, ande. Se você não conseguir andar, agache. Se não conseguir agachar, anda de joelhos, mas não para. Porque o esporte é vida. Não digo só a ponta lá do alto rendimento, da alta performance, mas a prática de esporte hoje, você bem sabe como doutora que chega na tua mão, muitas coisas. O esporte, ele ajuda a também desarmar bombas, né, dentro de nós. Então, a gente tá numa era tão doentia, né? A era da depressão, da Sim. tristeza profunda, as pessoas ansiosas. Então, o esporte é algo que consegue te trazer pro aqui e pro agora. Eu tenho que levantar essa barra acima da minha cabeça. Te foca no agora e você começa a olhar mais pra si. Então, eu estimulo muito as pessoas a praticar esporte. Eu sou personal trainer também. Amo meus alunos, a gente trabalha muito com esse Eu viés. vejo você botando todo mundo na linha. Coloco. Sou Agachamento, apaixonada nos meus flexão. alunos. Pra mim, cada Sim. um deles é uma oportunidade de tocar uma vida. Se eu melhoro a vida daquela mãe que eu tô dando aula, eu melhoro a vida daquela casa. Então, olhar... A minha aula precisa fazer sentido onde ela consiga levar aquele bem-estar da aula e replicar isso na sua área de trabalho, dentro da sua casa, com o seu filho. Então, eu gosto muito de entender o cenário onde meus alunos estão, para que a minha aula faça sentido para eles. Não é só uma programação. Hoje é força, hoje é resistência, hoje é isso, hoje é aquilo. 3 séries de 10. Não, é muito além disso. Sim. Eu tô lidando com uma vida que precisa melhorar a sua qualidade de vida. Espetacular. Isso é... Uma vez eu ouvi, né? A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras. Então, eu tenho me policiado muito em melhorar sempre também a minha qualidade de vida, como alguém que prega qualidade de vida, também melhorar. E a doutora tá cuidando hoje, né, da minha pele. Verdade! Tô aqui toda descamando. Se a Toda câmera descamando. vier pertinho, vai ver. Hoje de High HD, todo mundo vê tudo. É, né? E agradecer a doutora pela oportunidade, assim, e lembrar, né, você que trabalha com saúde, cuide Sim. de você também. A gente só pode derramar na vida do outro aquilo que a gente transborda. Sim. Então, quando a gente tá transbordando, a gente muda o mundo. Eu mudo o mundo me mudando, me transformando, me cuidando, me olhando, me zelando. Então, eu tenho trabalhado muito isso em mim, como melhorou a minha dinâmica de vida quando eu me coloco na minha agenda e não furo comigo mesma. Sim. Ai, Fabi, amei a conversa, amei o bate-papo. Nossa, você vai ter que voltar várias vezes, a gente vai ter que Eu conversar. gosto, doutora, eu gosto de falar. Você viu, né? Não, eu adoro escutar você, ouvir as suas ideias. E toda vez você me traz elementos novos. Hoje você... Nossa, Que bom poder eu agregar, adorei. né? Exatamente. Eu acredito que quem assistiu ao podcast vai ter um aprendizado muito grande, principalmente as mães que colocam os filhos na escola, procuram por um esporte, ter toda essa filosofia. Sim. Isso é bem importante. Inclusive o judô foi indicado pela Unesco, né? Eleito, na verdade, pela Unesco, que é o órgão hoje que rege, né? A ONU, tudo, que valida tudo isso. Essa organização. O judô foi eleito o esporte mais completo para crianças. Que máximo! Pra gente foi uma... Eu sou suspeita a falar, né? Que eu fui formada nisso, consegui conquistar muitas coisas dentro do esporte, como atleta, dentro do judô. E ver o meu esporte sendo validado, assim, pela Unesco, que é um grande órgão aí, com certeza, para mim, foi ainda mais a cereja do bolo. Não, tá de parabéns. Aliás, Fabi, como as pessoas fazem para te achar? Porque... eu vou te achar sempre, vou convidar outras vezes, mas às vezes a pessoa quer seguir o seu perfil no Instagram, no YouTube. Você tem canal no YouTube ou Não no tenho Instagram? canal no YouTube, tô sendo pega na orelha há algum tempo, eu tô fugindo disso. Eu gosto de falar e o povo fala, por que você não fala no YouTube? Por que você não cria seu canal? E aí eu fico, sabe, procrastinando tudo isso, mas eu vou levar a sério, porque você é a 10ª pessoa a falar isso nesses últimos tempos aí. Mas quem quer me achar, eu estou no Instagram. Como Fabi_Oliveira OF. E Fabi Oliveira lá no Instagram. E lá eu posto um pouco da minha dinâmica de vida. Tem semana que eu tô mais assíduo, tem semana que eu tô mais
cara de pau e falo bastante, posto no meu dia a dia. Mas eu pretendo, sim, dar essa devolutiva e agregar um pouco mais a vida das pessoas. Que eu acho que a vida é tão boa que ela não precisa ser só nossa, né? Pode ser compartilhada. Exatamente. Compartilhar coisas ótimas, pensamentos lindos. Gente, nós vamos ter que terminar, mas Fabi vai voltar de novo. Aproveita, se você assistiu até agora, dê o seu like, se inscreva no canal, certo? E o Pedro também vai voltar outras vezes, né, Pedrão, para ajudar a mamãe? Pedro, você gostou? Eu amei. Ai, que lindo! Eu não falei nada. Não, mas você está começando hoje, Pedro. Você tem aí uma carreira pela frente. Já tá se cobrando, alta performance já. Se cobrando, você viu? Alta performance. Tá bom, então um beijo para vocês Tchau, tchau. e tchau.